Oi, gente, tudo bem? Eu quero parabenizar cada uma de vocês que está aqui interessada em saber um pouco mais sobre o uso seguro dos óleos essenciais e estar participando da primeira semana da Aroma Educação. E eu quero fazer 3 perguntinhas para vocês. Como seria se você pudesse ajudar mais pessoas a ter mais saúde e bem-estar? E como seria se você pudesse ser reconhecida por essa ajuda? E como seria ainda se você tivesse a gratidão dessas pessoas? Nessa semana serão 4 aulinhas que eu vou ensinar você como utilizar de forma mais segura todos os benefícios dos óleos essenciais, para que você desfrute ao máximo e com segurança, não só para você, mas para as pessoas que você ama. E essas 4 aulas são o pontapé inicial do nosso projeto de Aroma Educadores. Eu vou ensinar de forma fácil, prática, rápida e didática tudo o que a gente aprendeu nessa nossa jornada. É uma espécie de curso que eu adoraria que tivesse lá atrás quando a gente começou a usar os óleos essenciais. E a página nasceu de forma totalmente despretensiosa. E quanto mais a gente estudava, mais a gente queria contar para o mundo todo todas as riquezas que os óleos essenciais nos oferecem. O Rodrigo sempre fez a maior parte dos textos e eu sempre adorei interagir com todas vocês, seja pela página, seja pelos inbox. E nos últimos 2 anos a página veio crescendo cada vez mais e a gente foi ficando cada vez mais apaixonado em conhecer mais coisas para poder compartilhar com todas vocês. Eu tive contato com milhares de pessoas que acabaram se envolvendo comigo no nosso dia a dia. Uma delas entrou em contato comigo há algum tempo atrás me pedindo ajuda para poder implementar algumas coisas melhores na receitinha de sabonete natural que ela já fazia. E hoje a gente conversa quase que semanalmente e ela está cada vez mais apaixonada pela riqueza dos óleos essenciais e pelos benefícios que esses sabonetes que ela já produzia agora estão oferecendo na vida dela. E só para dar mais um exemplo, tem uma das pessoas que começou lá atrás fazendo uma pergunta para mim. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a entender a origem do porquê ela queria utilizar aquele determinado óleo. E hoje a gente se fala quase que diariamente também. Eu sei que os óleos essenciais ajudaram muito a vida dela e eu fiquei muito feliz com isso. E enquanto eu estava ali me divertindo, interagindo com todas vocês, o Rodrigo ficou pesquisando uma imensidão de cursos, uma infinidade de referências bibliográficas e trouxe pra gente. E com tanta dedicação e estudo pra gente poder aprender cada vez mais, para poder repassar para vocês na página da Riqueza dos Óleos Essenciais, a gente foi, há mais ou menos 1 ano atrás, organizando um pouco mais esse nosso projeto. E aí eu compartilhei com o Rodrigo que eu acredito que a gente tem um sonho. A gente quer uma aroma educadora por família no Brasil. Obviamente que não vai dar para poder ensinar todo o conteúdo que a gente aprendeu nessa jornada, mas a gente separou de forma organizadinha todo o conteúdo básico para poder te ensinar. No final das 4 aulas, nós vamos te mostrar como é que você pode ter mais acesso a mais conteúdos gratuitos. Afinal de contas, o conhecimento é o que importa, não é mesmo? Essa série vai te ajudar a abrir a mente e te dar uma infinidade de possibilidades para poder utilizar cada vez mais e com mais segurança os óleos essenciais. E eu vou começar ensinando para vocês um dos assuntos que é dos meus queridinhos, sabe qual é? Sinergias. Então vamos lá. O que é uma sinergia ou um blend? É a junção de 2 ou mais óleos essenciais em que eles acabam se potencializando quando unidos. Várias empresas que têm as suas áreas com pesquisa, elas acabam encontrando uma determinada necessidade e produzindo a sinergia com a melhor junção dessas químicas dos óleos essenciais. E eu fiquei tão encantada para entender como é que essas sinergias são feitas e como é que essa magia acontece, que eu fiquei em busca de quais são as regras para poder fazer essas sinergias. E eu descobri que existem 3 formas. Uma, essa que as empresas usam para poder produzir as suas próprias sinergias. E outras 2 que acabam sendo usadas na perfumaria. Uma um pouco mais simples e uma um pouco mais complexa. E a forma mais fácil e mais conhecida e utilizada na perfumaria desde os primórdios leva em consideração 3 tipos de óleos essenciais. A gente tem os óleos de base, a gente tem os óleos de corpo ou coração, que eu prefiro chamar de coração, e a gente tem as notas de frente.
É super importante que nessas sinergias as notas de base entrem primeiro nas formulações, tá bem? E deixa eu falar então um pouco mais para você sobre as notas de base. Elas são notas, ou seja, óleos essenciais que são menos voláteis. E é por isso que elas entram primeiro na formulação. Quando a gente faz, por exemplo, uma receitinha de sabonete, a gente coloca as notas de base para poder garantir que os demais óleos essenciais que a gente vai usar funcionem dentro dessa nossa sinergia, ou seja, que eles continuem aparecendo. Já as notas de corpo ou de coração são as que mais predominam nas nossas sinergias. Quando a gente coloca ali num difusor, depois de colocar as gotas de base, que a gente coloca as notas de coração, são elas que permanecem, que perduram no ambiente pra gente. É a maior parte da composição das nossas sinergias e por isso elas são tão importantes. Já as notas de frente ou de cabeça são aqueles óleos essenciais que volatilizam super facilmente no ambiente e é por isso que eles precisam entrar por último nas nossas sinergias. Então, resumindo, comece fazendo uma sinergia com 3 óleos essenciais apenas. Inclua um óleo essencial de base, inclua um óleo essencial de coração e inclua um óleo essencial de frente. Faça o teste e veja como eles vão se comportar e como o aroma vai ser para você. E agora eu vou falar para vocês sobre uma forma um pouco mais complexa. Na outra, a gente teve 3 notas. Nessa, nós teremos 4 classificações. A primeira classificação são os óleos essenciais personificadores. São aqueles óleos essenciais mais fortes, que permanecem por mais tempo, que têm alto grau terapêutico e que são utilizadas nas sinergias com mais ou menos 5% na formulação. A segunda classificação são dos óleos essenciais intensificadores. E como o próprio nome diz, eles são utilizados para intensificar e potencializar a ação dos outros óleos essenciais. Dentro de uma sinergia, eles são responsáveis por mais ou menos 75% das formulações. A terceira classificação são dos óleos essenciais equalizadores e eles servem para poder equilibrar e para poder harmonizar todos os óleos essenciais que são utilizados naquela sinergia. Para que vocês tenham uma ideia, 15% dos óleos essenciais precisam ser equalizadores em uma grande sinergia. E por fim, nós temos os óleos essenciais modificadores. Eles possuem fragrância de média a curta duração, mas são eles que trazem harmonia para sinergias. Apesar dessa técnica ser um pouco mais avançada, eu prefiro utilizar nas minhas sinergias as notas de base, corpo e frente. Eu acredito que utilizando dessa forma fica um pouco mais fácil, principalmente para quem está começando a produzir as suas sinergias. Eu vou mostrar para vocês 3 sinergias que são as minhas preferidas, mas eu só vou falar sobre elas na aula de número 3. Mas antes, na aula de número 2, eu vou falar para vocês sobre os 16 principais erros que as pessoas cometem quando começam a utilizar os óleos essenciais. E eu já disse que eu cometi vários deles quando a gente começou a utilizar. Então é isso que você precisa saber de forma bem resumida sobre o que são sinergias. E se você quiser saber um pouco mais, eu já mandei para o seu e-mail a apostila C6, que faz parte do nosso projeto de Aromaeducadores. Lá tem muito mais informações com detalhes e que você vai se encantar ainda mais pelas sinergias. E se você não recebeu por e-mail, me avisa que eu vou te reenviar, porque você não vai querer ficar sem receber esse guia, porque nele tem uma tabelinha incrível que o Rodrigo ficou estudando por horas a fio, várias referências bibliográficas do mundo inteiro para poder encontrar as melhores combinações para os principais óleos essenciais. São 10 combinações, gente. Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até logo!